Eu já fui militar e hoje eu sou auditor fiscal e eu vou te contar uma verdade que quase ninguém te conta sobre a diferença da aposentadoria entre essas duas carreiras. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente a diferença entre uma carreira e a outra, parcela por parcela, detalhe por detalhe, sem mistério. E não é só sobre dinheiro, é sobre idade, qualidade de vida, ritmo de trabalho e muito mais. Quando o capitão de mar e guerra, né, ou o coronel, ali do último posto antes de oficial general, ele vai para a reserva, ele vai ganhando a mesma remuneração do que ele ganhava na ativa. No papel, isso parece perfeito, né? Só que existe um detalhe que quase ninguém bota na conta. E justamente esse detalhe faz uma enorme diferença ao longo dos anos. Eu vivi o sistema militar por dentro, hoje eu vivo o sistema civil. Então fica até o final do vídeo, porque uma decisão errada pode impactar o resto da sua vida. Bem, agora a gente vai, seguir falando cada detalhe ali, tanto da parte militar quanto da parte do auditor. E vocês vão ver que algumas vezes eu vou desviar o olhar aqui, é porque eu deixei tudo anotado aqui no tablet, né? O roteiro que eu vou seguir. E para não deixar passar nada, conseguir abordar todos os detalhes que eu acho importantes, é elencar aqui nesse vídeo, né? Então, eu volta e meia, eu dou uma olhada para lá, para gente não perder nada, né? E assim, o primeiro tópico, falando a respeito da aposentadoria do militar, que muita gente não vê, né? E eu vou discorrer isso mais à frente, mas vamos lá. Quando a gente fala em aposentadoria do militar, eu vou considerar, né, o militar aqui de mais alta patente, o oficial, que ele entra, na maioria das vezes, ou se a gente estiver falando aqui de Forças Armadas, é Colégio Naval, Escola Preparatória para Cadete Dual, ou SpaceX. Então, o militar, ele ingressa muito novo na carreira, e isso resulta em que, quando ele vai para a reserva, né, que hoje são 35 anos, e assim, eu nem vou considerar nesse vídeo a possibilidade desse tempo aumentar, que é algo assim latente, já aconteceu recentemente e pode acontecer, né, nos próximos anos, mas eu não vou considerar esse cenário, nem considerar que é uma das coisas mais importantes que diferencia justamente essa parte do militar para o civil, que é a integralidade, né? Que o militar, quando ele vai para a reserva, ele vai ganhando a mesma remuneração da ativa. Então isso é muito importante frisar, mas é algo que pode acabar aí no médio prazo, talvez até no curto prazo, tá? Mas vamos lá, o primeiro ponto é esse. Entrando com 16, 17, 18 anos e levando 35 anos para ir para a reserva, a gente está falando aí de 16 com 30, 46, né? 51, 52 anos, uma idade muito, muito baixa, né? Muito nova, e ganhando a mesma coisa que ganhava na ativa. Então isso parece bem interessante. Sem dizer da ajuda de custo quando o militar vai para a reserva, né? Então ele tem uma ajuda de custo ali bem razoável, que dá uma turbinada nessa reserva dele, beleza? Isso, assim, é algo que, vamos dizer, parece perfeito, né, no papel. Quando a gente olha, ele sai da ativa, vai para a reserva ganhando a mesma coisa. Só que existe um detalhe que quase ninguém coloca na conta, e é isso que eu vou falar aqui e vou jogar luz para esse detalhe, porque muita gente não olha por esse, vamos dizer, esse prisma, né? E isso é muito importante, porque quando a gente está falando de ganhar a mesma coisa da ativa, ganhar a mesma coisa da reserva, para um país onde a inflação ela é praticamente nula, isso tá ok, né? Porque vai passando o tempo e aquele teu salário ele continua, vamos dizer assim, valorizado. Beleza. Agora, para um país como o Brasil, que a inflação todo ano aí tá no mínimo, nos 5%, né? A gente está falando de uma perda de valorização do dinheiro ali muito grande. Então, quando você não tem reajustes anuais ali para ao menos corrigir a inflação, isso significa que você tem um salário, né? Mas o seu poder de compra cai muito. E isso é o que ocorre com o salário dos militares, né? Quando a gente olha os últimos anos, a gente vê que os aumentos são cada vez mais escassos
e quando eles vêm, mal cobre a inflação. Então vamos supor, um aumento de 20%, mas parcelado em 4 anos, né? 4 anos de 5. Quando você vai ver, na verdade aquilo não é um aumento, seria só uma, vamos dizer, uma cobertura, né? Só para cobrir a inflação daquele período, né? Então, você pega isso no horizonte de 20, 30 anos, você tem salários corroídos, tá? E é uma reserva longa, né? Um período longo que, se o cara vai com 55 anos, 52 anos para a reserva, uma expectativa de vida ali até quase 80 anos, ele vive bastante tempo com um salário que muitas das vezes meio que fica congelado. E isso resulta em quê? Resulta em vários militares que não conseguem parar de fato de trabalhar, né? Eles voltam ou como o TTC, né, que ganha uma parcelinha a mais, eu acho que, se eu não me engano, é 30% do que ele ganhava. Isso não é líquido, né, porque tem o imposto de renda ainda. Então, muitos dos militares acabam voltando a trabalhar por conta disso, né, porque não tem uma remuneração que realmente possibilite a eles ficar tranquilo. Tá? E é isso que eu queria falar, que você vai para a reserva, só que 20, 30 anos ganhando cada vez menos em termos reais, né? Há pouco tempo eu postei no Instagram que o poder de compra de um sargento nos anos 90 era alto, era não sei quantas vezes maior que o salário mínimo. E hoje em dia foi lá embaixo, despencou. Então, isso é muito importante a gente levar em consideração esse poder de compra ao longo dos anos, e muita gente acaba negligenciando isso. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a aposentadoria do auditor fiscal, né? Que é uma aposentadoria no civil, não é só do auditor fiscal, mas de todos os servidores do meio civil. Mas eu destaco aqui a questão do auditor fiscal porque é o meu cargo e é o cargo que eu sempre incentivo vocês a buscarem, porque remunerações aí mais altas do executivo, uma carreira que tem muita estabilidade, né, flexibilidade. Então, assim, um poder aquisitivo, remunerações altíssimas. E se você tem interesse em se tornar um auditor fiscal, já faz a aplicação para minha mentoria, o link está lá na descrição do meu canal, tá? Se você for selecionado, a gente marca uma reunião ali para alinhar alguns pontos, ver se é o momento, ver sua situação e iniciar esse projeto, perfeito? E já curte esse vídeo, se inscreva no canal para a gente alcançar cada vez mais pessoas e conseguir levar esse canal adiante com um número cada vez maior de inscritos, beleza? O primeiro ponto, né, que eu destaco assim como negativo, a gente olhando o viés do militar e do auditor fiscal, é a questão da idade, né? Eu comecei a trabalhar, né, entre aspas, no colégio naval com 16 anos e só vou conseguir me aposentar com 65. Quando a gente olha isso, realmente não tem como comparar com a diferença de quase 15 anos que eu me aposentaria se eu fosse militar. Iria para a reserva no caso. Isso sem dúvidas pesa bastante nessa balança aí. O outro que eu tenho que pontuar, né, é a questão do teto do INSS, mas isso é algo que sempre fica muito, como eu posso dizer, muito obscuro para as pessoas, principalmente para os militares. Por quê? Porque quando a gente fala de teto do INSS, ok, né, o que eu ganho integral quando eu me aposento é o teto do INSS, mas não é só isso, né? Todos os órgãos civis hoje, eles já têm a previsão da aposentadoria complementar, da previdência complementar. Então, quando a gente fala de fisco, por exemplo, eu posso contribuir, além do que eu contribuo baseado no teto do INSS, até mais 8,5% para me aposentar, para complementar essa minha aposentadoria. E, Vinícius, o que dá isso na prática? Vamos lá, vamos colocar, né, uma média aqui de um salário de 30 mil reais no auditor fiscal. Salário líquido de 30 mil reais, né? Eu tô me baseando nesse salário. E o teto do INSS em torno de 8 mil. Então, em cima desses 8 mil, a contribuição é em torno de 14%, tá? E dessa diferença, né, aí eu não vou colocar aqui os valores exatos, porque tem vamos dizer assim, o bruto, né? Estou falando do líquido, enfim. Então, vamos considerar o líquido, mas
essa conta ela pode sofrer uma variaçãozinha um pouquinho para mais ou para menos, tá? Então vamos colocar aí mais 22 que eu contribua 8,5%. Então a gente está falando de uma contribuição aí, ó, de 8.000, 14%, vai dar 1.120, tá? 1.120 mais 8% em cima de, vamos colocar 8%, né, para a conta ficar mais fácil. Em cima de 22.000 vai dar 1.600 mais uns quase 1.800. 1.800 mais 1.000 e pouco. Aí a gente está falando de praticamente 3 mil reais de contribuição por mês para um salário de 30 mil. E quanto que viria líquido, mais ou menos? A gente está falando aí de líquido, vamos dizer, o teto do INSS, que seriam os 8 mil, mais 80%, 70% a 80%, vamos puxar para baixo, 70% dos 22, né? Aí você dá 14 mil mais 1.400, seria em torno de 23 a 24 mil líquido para uma pessoa que recebe 30 mil, ou seja, não é algo integral como no meio militar, mas é um salário ainda muito bom, tá? Agora, um destaque que eu faço aqui da área fiscal é que praticamente todos os fiscos, eles têm parcelas que são indexadas ali à unidade padrão fiscal, tá? E o que significa isso? Significa que essa unidade padrão fiscal, ela todo ano ela é corrigida pela inflação. Então, todo mês de dezembro tem uma portaria, né? Eu tô falando isso porque eu vivo isso lá dentro do fisco, uma portaria que corrige essa UPF. Então, por exemplo, de um ano para o outro, a inflação IPCA foi 5%, você vai corrigir ela em 5%. Então, assim, você não tem uma perda real de poder de compra. Por quê? Porque todo ano isso está sendo corrigido. Isso eu estou falando, assim, independente de aumento de parcelas indenizatórias que, volta e meia, o fisco consegue pelo poder de barganha da arrecadação, né? A gente arrecada o valor que vai para os cofres do executivo e esse valor que vai sustentar todo o orçamento ali do Estado, né? Isso, obviamente, estou falando de um fisco estadual, mas quando a gente transcende isso aí para um fisco municipal ou para a Receita Federal, a gente está falando do orçamento do Brasil, né? Então, isso é muito importante, né? Enquanto vamos dizer assim, no militarismo meio que o salário congela, né? No fisco não, no fisco ele vai acompanhando a inflação e ao longo prazo isso é importantíssimo. Se a gente olhasse os dois, é uma forma de falar como se fosse um aumento indireto todo ano, né? Isso aí é muito importante. Agora, vamos lá. Vamos falar sobre a questão da minha remuneração, né? Hoje, e o que impacta, vamos dizer, essa questão da aposentadoria. Quando a gente olha para o fisco, olha, uma remuneração que hoje está por volta dos 30 mil líquido, aí, um pouquinho mais, a gente está falando de uma qualidade de vida hoje que eu tenho aos 33 anos, por muito maior, né, do que, vamos supor, um militar do último posto, né, antes do oficial general. Eu não entro no mérito do oficial general, porque o oficial general é uma escolha política, nem todos conseguem, mas se você fizer tudo que está ali ao seu alcance durante a carreira, você consegue chegar ao último posto, que é o capitão de mar e guerra, né, na marinha, ou o coronel, aí nas outras forças. E assim, a gente está falando de militares, né, na faixa dos 50 e poucos anos, 40 e poucos anos, e se a gente estender para o oficial general, aí a gente já aumenta mais um pouquinho, já oficiais chegando aí na casa dos 60 anos, tá? E quando a gente fala do auditor fiscal, tá ganhando 30 mil, mas se aposentando aos 65, aí a gente fala, pô, parece muito. Mas quando a gente olha a realidade dos fiscos pelo Brasil, a gente vê cada vez mais auditores indo até o final, indo até a casa dos 75 anos e saindo na compulsória. O que isso significa? Significa que é um ritmo de trabalho um pouco mais tranquilo, que você não tem aquela preocupação tão grande, aquela, vamos dizer, sugação que você tem no meio militar. Eu costumo comparar com a seguinte situação. Quando a gente está no meio militar, a gente vai cumprir a missão de qualquer jeito. Então, se uma missão depende de 5 pessoas, mas a gente só tem uma, a missão vai ser cumprida. Você pode ter certeza que vai ser cumprida. No meio civil é diferente. Se você depende de 5 pessoas para fazer e você tem 3 pessoas, essa missão não vai ser cumprida. E isso faz total diferença. Por quê? Por causa da sua qualidade de vida. Eu, quando era militar, eu tinha horário para entrar, não tinha horário para sair. E isso impactava. Eu não consegui planejar nada. Dificilmente conseguia planejar uma viagem com qualidade, não conseguia planejar, dizer assim,
além das viagens, né, tipo, algumas aulas esporádicas, porque, quero fazer um futevôlei, vai ter dia que eu não vou conseguir, enfim, isso é algo muito ruim, tá? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos subjetivos, né, que quase ninguém compara. E, assim, é importante você levar em consideração também, porque a gente sabe que nem é só não é só remuneração, não é só poder de compra, tem outras coisas que impactam diretamente a nossa vida, né? E quando a gente fala de impactar diretamente a nossa vida, a gente está falando de saúde mental, está falando dessa previsibilidade que eu falei, está falando do ritmo de trabalho. Hoje, se comparado ao que eu fazia antes, hoje eu trabalho 30 horas semanais. É outro padrão, você consegue não viver para trabalhar, mas de fato viver sua vida, e o trabalho ser só um meio que proporciona a sua qualidade de vida. Então isso é muito importante, é algo que vocês têm que levar em consideração quando vocês forem fazer a escolha de carreira, né? E isso aqui eu não estou falando em relação à remuneração. É aquela, né? Não adianta você se aposentar cedo se nesse período que você está trabalhando você está extremamente esgotado. Isso aí está longe de ser qualidade de vida. Aí agora, por último, né, antes da gente fazer o fechamento da CTA, eu já peço, se você ainda não curtiu esse vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, porque a ideia é alcançar cada vez mais pessoas falando da carreira fiscal, falando também do militarismo, das coisas que eu vivi, e buscando cada vez mais clarear, né, todas as dúvidas que vocês me mandam, que vocês têm e que vocês comentam tanto no YouTube quanto lá no Instagram, que se você não me segue por lá, já pode me seguir por lá também, @VSoaresConcurso. Quando a gente olha o militar, ele aposenta mais cedo, por outro lado, tem uma renda um pouco mais congelada ao longo dos anos, e o poder de compra acaba sendo corroído a longo prazo. E quando a gente olha o auditor, ele vai aposentar mais tarde, só que tem uma renda que ela vai sendo acompanhada pela inflação, ou seja, uma proteção inflacionária que possibilita ali ao longo dos anos o auditor não perder o poder de compra, tá? E é aquilo, eu busquei, né, nesse vídeo, comparar ambas as carreiras, os prós e os contras. Eu sei que tem muita gente que se identifica com a carreira militar. A carreira militar foi o que trouxe para mim projeção e o que possibilitou eu chegar até onde eu estou. Eu não estou querendo falar que uma é melhor que a outra, mas assim, em remunerações a gente consegue ver uma disparidade, e isso impacta diretamente na sua qualidade de vida. Então, se você pensa em fazer essa transição, deixar de ser militar, virar auditor, pode contar comigo, preencha o link de aplicação e vamos juntos, porque a vida é muito boa e você não pode deixar para depois o que você pode viver hoje. Não pense na ida para a reserva com 50 anos, pense o que você pode viver hoje com 20, com 30, e são coisas que só dependem do seu esforço, só dependem da sua dedicação. Pode contar comigo nesse processo, estamos juntos.